Olá, minha gente, muito bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja a hora que você esteja vendo a postagem desse vídeo. Como sempre, em cada vídeo eu gosto de me apresentar, se é que você não me conhece. O meu nome é Jaime Viana e eu sou mais um entre os milhares a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, tá certo? Hoje eu quero falar sobre salvação. Como é que é? É, salvação. E nos outros vídeos eu não falo sobre salvação? Sim, mas eu quero falar sobre salvação, o sentido da salvação. Quero falar sobre o sentido verdadeiro, segundo a Bíblia, a palavra de Deus, que nos é a salvação. Eu quero chamar sua atenção para o que está escrito no capítulo 19, versículo 30 do Evangelho de João. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, antes de ele entregar o seu espírito a Deus, ele disse a seguinte palavra, ele disse a seguinte frase: está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia. Mas o está consumado é o que me chamou a atenção. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que desde os primórdios, desde o Velho Testamento, lá na lei, quando alguém para se achegar a Deus, primeiro tinha que ser circuncidado e convertido ao judaísmo. Em seguida, essa pessoa teria que viver pelos preceitos segundo a lei de Moisés, né? E tinha que ter alguns direitos cerceados, ou seja, a pessoa que, se ele quisesse ir até o templo para adorar a Deus, ele tinha um local de adoração, ele não podia entrar diretamente no templo, senão ele era apedrejado até a morte, coisas desse gênero. Mas ele queria seguir a Deus, então ele teria que passar por todo esse processo. Quando o próprio Jesus nos diz, volta a frisar o capítulo 19, versículo 30 do Evangelho de João, está consumado, ou seja, ele queria dizer, não estou aqui como intérprete do Senhor, mas segundo a palavra nos ensina, ele queria dizer tudo o que era necessário, tudo o que era preciso, eu agora estou aqui fazendo se cumprir o que diz do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Né? O próprio João Batista dizendo, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora entenda, vem outra questão, pecado. Pecado é algo que faz você se afastar de Deus. Faz você, para aquele que acredita na Bíblia, pecado é algo espiritual que nos traz um reflexo material. Quando o homem ele entende que ele é pecador por natureza, ele tem que entender que ele precisa ser liberto dessa lama espiritual chamada pecado. Aqui vem mais uma vez, a salvação então é aplicada nessa condição, através do sangue de Jesus Cristo, através da aceitação do Senhor Jesus Cristo como Senhor na sua vida, você tem um encontro com Deus. Porque como nos diz Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, há um só mediador entre Deus e os homens, e esse é Jesus Cristo. Não é Pedro, não é Paulo, não é João, não é José, não é ninguém, não há nenhum outro nome pelo qual devamos ou possamos ser salvos, como diz o livro de Atos. Por que então da salvação? Por que então que Deus enviou o seu Filho? Se a lei pudesse salvar o homem, não precisava Jesus ter morrido na cruz do Calvário. Mas a lei, na verdade, sendo espiritual, ela veio mostrar a condição do homem, que por ser matéria, e a matéria, como diz o capítulo 15 de 1 Coríntios, que é a carne, ela não pode herdar o reino de Deus. Nem a carne, nem o sangue pode herdar o reino de Deus, mas só o ser espiritual. E quando é que nós entramos na condição de ser espiritual? Primeiro, quando morremos para o mundo. Morrer na condição de aceitar a Jesus, ser batizado em Jesus, ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vivermos, quando ressuscitamos do batismo, vivemos uma nova vida para Deus. Para que se cumpra em nossa vida aquilo que está em Gálatas 2:20, né? Agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, quando nós temos uma vida de submissão, uma vida não no sentido escravatório, mas uma vida no sentido de privilégio de podermos servir ao Senhor. De poder servir, de andar com Ele, na presença dEle, de ser salvo desse mundo de horror. Olhe, a salvação é algo tão poderoso, é algo
tão transformador que quando o homem chega diante de Deus como bêbado, se ele deixar o Senhor manifestar na sua vida, ele sai como uma pessoa totalmente transformada. A prostituta, ela chega diante de Deus com uma prostituição, com tudo, ela sai uma nova mulher para a glória de Deus. Foi o caso de Raabe, foi o caso de tantas outras, foi o caso de Maria Madalena, que a Bíblia nos mostra. Tantas outras pessoas nos dias de hoje que chegam até o Senhor cansado desse mundo de ilusão, cansado desse mundo de trevas, cansado de ser escravo na mão do diabo. E tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo e são salvos. Então esse é o sentido da salvação. Muita gente tem pregado por aí a salvação financeira. E eu vejo até testemunho em certas igrejas, a pessoa dizendo, eu quando cheguei aqui eu não tinha nada, eu tinha só dívida, a minha vida era um inferno, eu não tinha nem onde cair vivo, porque morto eu poderia cair em qualquer lugar. Eu vejo muita gente testemunhando desse jeito. E complementa, mas agora eu tenho casa, eu tenho um carro, eu posso viajar 2, 3 vezes por ano, eu tenho um carro importado. Como se Deus viesse para dar carrinho para ele? O que? Então Deus não pode dar? Deus pode, mas faça-se antes, se cumprir 6,33 de Mateus, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, porque isso tudo que você busca, com essa ganância, com esse olho, isso tudo vai ficar aqui. Quando um dia você for se encontrar com o Senhor na glória, quando Ele te chamar, porque há duas maneiras de nós chegarmos à presença de Deus diretamente, né? Ou nós vamos ao encontro dele, ou ele vem ao nosso encontro, quando ele vier arrebatar a igreja. E aí sim é necessário ser um salvo, ser um lavado, ser um remido pelo sangue de Jesus Cristo. E quando nós falecemos, é necessário também ser um salvo, ser um lavado, ser um remido pelo sangue de Jesus Cristo. Dinheiro é bom, dinheiro é imparcial. Sem dinheiro o mundo não anda. Mas nós não somos desse mundo, vivemos nele, podemos até usar as coisas dele. Mas temos que ter certeza de que a nossa salvação já está decretada, porque um dia tivemos um encontro com o Senhor. É isso que faz a diferença entre aquele que é salvo, entre aquele que não é salvo, entre aquele que está envolvido e aquele que está comprometido com o Evangelho. Em qual desses planos você se encaixa? É bom ter dinheiro, é bom fazer, como dizem aí muitas igrejas, faça corrente. Eu certa vez perguntei por que a pessoa faz tanto corrente, se usa de fazer corrente nas igrejas. Ele falou, porque se você faz uma corrente de 7 dias, você tem 7 oportunidades de trazer mensagens para a pessoa, de poder falar do amor de Deus. Olha, se o Filho vos libertar, diz a Bíblia, verdadeiramente serei livre. Isso foi uma opinião minha, baseado no que diz a Bíblia. Eu não sei qual é a sua. Eu não estou aqui para discutir com você sobre o que você acha ou não. Se Deus quer Deus te dá o livre-arbítrio, que dirá eu, que sou um zero à esquerda, entendeu? Mas uma coisa é certa, se você quiser dar ouvido à palavra de Deus... Eu nunca vi Jesus mandar ninguém fazer corrente, porque corrente para mim, na minha concepção, no meu entendimento, no meu intelecto, corrente é para aprisionar alguém, não é para libertar. Já viu Jesus fazendo corrente? Você viu algum texto da Bíblia, os apóstolos mandando se fazer corrente? Viu ou não? Então, mas aí, volto a dizer, é algo que vem do seu aceitar ou não. Eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz. Mas em todo caso, o maior intuito do plano de Deus, a maior certeza, é aquilo que está em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, ele veio resgatar a humanidade que estava longe do caminho de Deus, longe do plano de Deus, para tornar a congregar toda a humanidade, todos aqueles que se achegam a ele, todos aqueles que fazem se cumprir Mateus 11:28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa é a finalidade da salvação decretada por Deus e outorgada por Jesus Cristo, não quando ele morreu na cruz, mas quando ele ressuscita, confirma, fazendo-se cumprir o que diz o capítulo 17, versículo 30 e 31 do livro de Atos. Porque Deus não leva em conta o tempo de ignorância, mas anuncia agora a todos os homens que se arrependam, porquanto há um dia em que ele há de julgar o mundo, e por isso ele deu a certeza, ressuscitando o seu Filho Jesus Cristo. Aleluia! Você entendeu agora qual é o plano da salvação? Que você venha pedir bênçãos financeiras, que você venha pedir renovação financeira? Aleluia! Tudo bem, mas não deixe isso
Não deixe isso ser o centro da sua vida diante de Deus, mas seja assim o Senhor por Senhor em nossas vidas. E aí sim, todas as outras coisas vai se cumprir, Mateus 11:28, nos serão acrescentadas. Tá certo, minha gente? Quer seja coisas terrenas, quer seja coisas passageiras e coisas espirituais. A bênção maior de Deus já está em nossa vida, porque como diz Provérbios, é a bênção do Senhor, é quem enriquece e não acrescentadores. Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo pela sua atenção. Obrigado pela sua participação. Eu quero te pedir que você continue orando pela gente, Jaime Viana. Se possível, visite também o canal da gente lá no YouTube. Se quiser, se inscreva. Eu peço que você nos ajude. Se inscreva, se puder, em nome de Jesus. Mas, acima de tudo, que você divulgue esta palavra. Divulgue esta palavra. Não é uma palavra voltada para a igreja A, B ou C, mas uma palavra voltada dentro da palavra de Deus. Como nos diz 1 Pedro 4:11. Mas aquele que fala, fale segundo a palavra de Deus. Aleluia. Eu estou aqui para falar a você o que o Senhor quer fazer na sua vida, transformar e preparar você como um salvo para ser um cidadão dos céus. Muito obrigado. Fica na paz, que o resto a gente corre atrás. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.